tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Caio Torreão. Vamos à análise pós-jogo de Chapecoense 1, Sport também 1, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2024. Jogo que aconteceu na noite de terça na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina. Vamos analisar individualmente cada jogador do esporte. Agora, Kaique França. No primeiro tempo foi um mero espectador. A Chape assustou quase nada. Porém, na segunda etapa, a postura da equipe rubro-negra foi de time pequeno. E quando precisou ser exigido, foi bem, mas não foi capaz de evitar o gol de empate da equipe catarinense. Enfim, partida boa do goleiro do Sport, Roberto Rosales. Defensivamente foi seguro na primeira etapa e ofensivamente foi nulo durante toda a partida, mas pela postura extremamente defensiva de forma desnecessária. Na segunda etapa, após as substituições, o venezuelano não conseguiu mais ter segurança defensiva. Enfim, partida fraca de Roberto Rosales. Alisson, Cassiano e Chico. A dupla de zaga do Sport foi bem, com botes precisos e demonstrando segurança defensiva. Porém, na segunda etapa, sofreram demais após as substituições pela postura acovardada do Sport na noite de terça em Chapecó. Com isso, a pressão da equipe catarinense aumentou e não conseguiram evitar o gol de empate. Enfim, apesar do empate no final do jogo, fizeram uma boa partida. Dalbert fez um grande primeiro tempo, demonstrando muito empenho na marcação e ofensivamente muito participativo. Porém, na segunda etapa, acabou perdendo o poder de marcação e depois das substituições equivocadas por parte da comissão técnica, sofreu demais com as investidas da Chapecoense e pelo seu lado aconteceu a jogada do gol de empate faltando menos de 1 minuto para o jogo acabar. Enfim, partida razoável de Dalbert. Felipe, eu particularmente acho que o volante do Sport tem algum caso com alguém da comissão técnica. Felipe, você só é titular por falta de opção e pela boa distribuição de passe que acham que ele tem. Porém, na noite de terça em Chapecó, errou passes de maneira displicente e, como não tem poder algum de marcação, se transformou no jogador inútil e, para piorar, não foi substituído. Enfim, partida fraquíssima do volante rubro-negro. Fabrício Domingues, depois Fábio Matheus. Ainda bem que a comissão técnica anterior fez o simples com o uruguaio e nesses últimos 2 jogos voltou a ser aquele jogador que o torcedor de qualquer time do mundo adora. Foi participativo e muito produtivo, tanto na parte defensiva, dando consistência que nenhum outro volante do Sport consegue dar, e ainda tendo força para infiltrar como elemento surpresa, para se transformar em um dos artilheiros da equipe na competição. Enfim, partida excelente do volante uruguaio. Foi substituído por Fábio Matheus, que na sua primeira jogada quase marca e entrou para dar consistência defensiva no meio campo, porém não foi o suficiente para evitar o gol de empate da Chape, e pelo pouco tempo que esteve em campo fica sem análise. Lucas Lima, depois Tite Ortiz. Lucas Lima fez uma ótima partida, sendo participativo demais nas ações ofensivas e ajudando demais na recomposição defensiva, sendo
extremamente produtivo, chamando a responsabilidade e criando as melhores chances com passes e lançamentos precisos, fazendo o jogo do esporte fluir de maneira dinâmica e satisfatória. Porém, na segunda etapa, não entendi ter o tirado naquele momento da partida, em que a equipe rubro-negra não tinha mais o domínio das ações na partida, e o pior é que quem entrou no lugar de Lucas Lima foi o oposto completo, pois Titi Ortiz foi muito mal, perdeu a grande maioria das jogadas, não conseguiu reter a posse de bola, com isso aumentando a pressão imposta pela equipe catarinense, que virou um ataque contra a defesa, principalmente pela postura extremamente covarde do esporte. Enfim, partida comprometedora do meio atacante argentino. Christian Barleta, depois Pedro Vilhena. Barleta foi uma peça nula na partida e mais uma vez foi um dos piores em campo. Pouquíssimo participativo e consequentemente quase nada produtivo. Porém, quando olhamos para o banco, tem Pablo Diego, Pedro Vilhena e Vinícius Faria. Não temos como culpar o técnico, pois são 3 jogadores que não têm nível de competitividade. Aí realmente fica complicado colocar culpa no treinador. Isso porque nós sabemos de quem é a culpa. Vão cometer os mesmos erros do ano passado. Será que ninguém aprendeu com 2023 como intergestor de futebol? Vão fracassar de novo? Tomem vergonha na cara, pois estamos cansados dessa incompetência no futebol do esporte. Zé Roberto, depois Dieguinho. Zé Roberto foi participativo e produtivo. Sempre destaco a qualidade técnica do centroavante e sua inteligência tática. Nessa partida não foi diferente. Ganhou a grande maioria das jogadas como um pivô. Numa dessas jogadas surgiu o gol do esporte, porém no segundo tempo, com a postura covarde da equipe, tudo isso se perdeu, que foi substituído por Dieguinho, que mal tocou na bola e foi pouco municiado. Lenin Lobato, depois Pablo Diego. O estreante da noite de terça por parte do esporte demonstrou uma boa movimentação. Foi participativo, produtivo e, acima de tudo, mostrou que pode ser um jogador útil. Porém, precisará controlar a ansiedade na hora de definir as jogadas. Mas para uma estreia foi bem. Foi substituído aos 19 minutos da segunda etapa por Pablo Diego, que é esforçado, mas que tecnicamente deixa muito a desejar. Falta muita qualidade para ser minimamente útil. Enfim, partida fraca de Pablo Diego. A Chapecoense demonstrou ser um time com duas faces na partida de terça na Arena Condá. Isso porque no primeiro tempo mostrou muitas dificuldades de articular jogadas ofensivas e defensivamente com muitas dificuldades para conter os avanços do esporte. Porém, na segunda etapa, após as substituições promovidas pelas equipes, encurralaram o esporte e conseguiram criar e finalizar muitas jogadas que fizeram a equipe catarinense empatar no fim da partida. No primeiro tempo, a Chapecoense começou com muitas dificuldades em todos os aspectos de um jogo de futebol. Foi pressionada pelo esporte nos primeiros 15 minutos. Depois disso, equilibrou as ações, mas sem conseguir criar oportunidades que pudesse
trazer perigo ao gol do Sport. Depois dos 25 minutos, o Sport tomou as rédeas da partida novamente, tanto que 4 minutos depois fez o gol. E daí por diante ficou mais perto do segundo gol do que a Chape de empatar o jogo. No segundo tempo, o técnico Humberto Louser tornou a sua equipe mais ofensiva com as substituições e encurralou o Sport no campo defensivo. E consequentemente, pela postura extremamente defensiva adotada pela equipe pernambucana, a Chapecoense mandou na segunda etapa. Perdeu várias chances em chutes de fora da área e a pressão foi agraciada com um gol faltando menos de 1 minuto para a partida acabar, que salvou ao menos um ponto para a equipe catarinense. E vamos às notas! Notas da Chapecoense. Nota 6 pela postura extremamente passiva e inoperante em todas as fases do campo, principalmente no primeiro tempo, e demonstrando o porquê é um dos piores mandantes da Série B. Porém, na segunda etapa, melhorou consideravelmente e foi muito superior ao Sport, principalmente pela mudança de postura da equipe catarinense. Enfim, é preciso melhorar para que a Chape tenha segurança na campanha que hoje é de permanência no Campeonato Brasileiro Série B 2024. Notas do Sport. Nota 6. Tudo o que falei da Chape vale para o Sport, só que inverso. Isso porque fez um primeiro tempo com alguns momentos de bom futebol envolvente, mas que não manteve isso no segundo tempo, mudando a postura e se acovardando dentro de campo. Com a demissão do técnico argentino Mariano Sosso, agora é esperar a nova comissão técnica chegar para sabermos qual será o futuro do clube no restante da temporada. Não há tempo para ficar fazendo testes. Não há tempo para experimentos. Chega de ser rato de laboratório. Ou acerta agora ou adeus acesso. Notas da arbitragem. Nota 6,5. A arbitragem do paulista João Vitor Gobi foi razoável. Não comprometeu no resultado, mas em alguns momentos faltou critério em suas marcações. Aplicou ao todo 4 cartões amarelos, sendo todos para o Sport. Público e renda. Público: 4.565 torcedores, renda de R$108.070. Deixem like, comentem, compartilhem, inscrevam-se e acionem o sininho das notificações para receberem o conteúdo do canal. Por favor, me ajudem. E para quem puder ajudar ainda mais o canal, já está aparecendo o QR Code e a chave Pix na tela. Agradeço desde já. Fiquem agora com a classificação de momento da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2024. Um grande abraço, fiquem com Deus e pelo esporte. Tudo!